A vida no Velvet Room. Tinha sempre aquele cheiro a cobre e a gin caro. Tessa. Odiava-o. Odiava como a luz âmbar fraca fazia toda a gente parecer um cadáver, e odiava a dor nas plantas dos pés que lhe latejava por volta das 2 da manhã. Equilibrando uma bandeja de prata com 4 copos de uísque puro numa mão, navegava pelo labirinto de sofás de veludo. Os clientes dali não eram do tipo barulhento e irritante. Eram silenciosos, perigosos, homens que vestiam fatos de uns bons 3.00s, mas cujas juntas dos dedos estavam marcadas por lutas de rua ganhas décadas atrás. A Tessa mantinha os olhos baixos. Essa era a regra pela qual vivia. Mantenha os olhos baixos, memorize as encomendas das bebidas e finja que não ouve uma palavra do que eles dizem. Usava um vestido preto simples, obrigatório para a equipa de sala, alto no pescoço e totalmente desprovido de personalidade. A única coisa que possuía que lhe parecia real era o colar. Descansava contra a sua pele, escondido mesmo por baixo da gola do vestido. Uma pesada lua crescente de prata, enrolada em torno de uma safira rachada. Encontrara-o numa caixa de cartão com os pertences da mãe, 2 meses antes, logo depois de a Câmara Municipal a ter sepultado. A Tessa não sabia onde a mãe o tinha arranjado. Brenda não era do tipo que comprava joias finas. Era do tipo que penhorava rádios roubados para pagar o aluguer. Mas o colar parecia pesado. Parecia uma âncora numa vida que tinha passado 24 anos à deriva. Naquela noite, o clube estava invulgarmente tenso. Os homens no camarote VIP, lá atrás, não falavam. A Tessa aproximou-se da mesa, mantendo a respiração uniforme. 4 homens. 3 deles eram construídos como muros de tijolo, irradiando uma energia nervosa e apertada. O quarto sentava-se no centro. Declan Shaw. Toda a gente na cidade conhecia o nome, mesmo que nunca o dissessem em voz alta. Era o atual chefe do Sindicato Shaw, assumindo o comando depois de o pai ter levado um tiro no peito há 3 anos. O Declan não parecia um chefe da máfia dos filmes. Parecia exausto. Vestia um fato carvão, sem gravata, o botão de cima da camisa desabotoado. O seu cabelo escuro estava impecavelmente arranjado, mas os seus olhos estavam vazios, delineados por uma sombra permanente de profundo cansaço. A Tessa chegou à mesa e começou a colocar os copos. Duplo preto, puro, murmurou, colocando o primeiro copo. Moveu-se para o seguinte. Macallan Paracy. Inclinou-se ligeiramente para colocar a bebida do Declan à sua frente. Ao fazê-lo, o botão de cima do seu vestido esticou-se, puxando o tecido o suficiente para a corrente de prata escapar. O pingente em forma de crescente caiu para a frente, apanhando a luz âmbar da candeeiro de mesa. Pairou ali por uma fração de segundo. O Declan estivera a olhar para a parede, completamente alheio à conversa dos seus homens. Mas o brilho da prata chamou-lhe a atenção. A sua cabeça virou-se bruscamente para ela. A Tessa sentiu a mudança no ar imediatamente. Era físico, como a queda da pressão barométrica antes de uma enorme tempestade. Ficou paralisada, a bandeja a tremer ligeiramente na sua mão. O Declan não olhava para o rosto dela. Olhava para o peito dela. Os seus olhos, normalmente de um cinzento baço e guardado, estavam arregalados, as pupilas completamente negras. Moveu-se tão rápido que ela nem o viu mudar de peso. A sua mão disparou, os seus longos dedos a envolverem completamente o pingente. A Tessa soltou um arquejo, um som agudo e aterrorizado, e tentou recuar. Ele não largou. Os seus nós dos dedos roçaram a sua clavícula, o seu aperto firme no metal. A corrente cravou-se na parte de trás do seu pescoço. Onde arranjaste isto? A sua voz era um mero sussurro. Era um som aterrador, rouco, fraturado. Larga-me, disse a Tessa, a voz a tremer apesar da sua tentativa desesperada de a manter firme. Olhou para os 3 seguranças. Nenhum deles se moveu. Estavam a olhar para o Declan com uma mistura de choque e puro pânico. Eu disse, repetiu o Declan, a voz a descer uma oitava, o cascalho na sua garganta a vibrar. Onde raio é que arranjaste este colar?
Não sei do que está a falar. Forçou a Tessa, as mãos a tentarem afastar os seus dedos. A sua pele estava gelada. Larga! O Declan levantou-se. Pairava sobre ela. A mesa arrastou-se violentamente pelo chão enquanto os seus joelhos batiam nela, mas ele não se importou. Puxou-a para mais perto pela corrente. Almeral mordeu-lhe a pele. Minha irmã, respirou ele, as palavras mal passando os dentes. Minha irmã usava isto todos os dias. Tinha-o na noite em que desapareceu. O coração da Tessa martelava contra as costelas. Ouvira os rumores. Toda a gente ouvira. Lily Shaw. A menina de ouro do sindicato desaparecera há 5 anos sem nota de resgate, sem corpo, sem um único rasto, fora a ferida que apodreceu a família Shaw de dentro para fora. Quem te deu isto? A minha mãe. Engasgou-se a Tessa. A corrente estava a cortar-lhe o ar. Encontrei-o nas coisas da minha mãe. O Declan olhou para ela. Vasculhou os seus olhos, procurando uma mentira, procurando um vacilo. A Tessa devolveu o olhar. Passara a vida inteira a navegar pelos caprichos de homens zangados e imprevisíveis. Sabia como se fazer pequena, mas naquele momento, a pura injustiça de estar a ser estrangulada por uma peça de joalharia de uma mulher morta acendeu uma raiva súbita e violenta no seu peito. Vai estrangular-me por causa disso? Sibilou, largando a bandeja de prata. Atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor, partindo os copos restantes. Porque se o quiser, pode simplesmente levá-lo, mas larga o meu pescoço. O Declan piscou os olhos. A raiva nos seus olhos fraturou-se, substituída por uma clareza súbita e chocante. Soltou o pingente como se o tivesse queimado. A Tessa tropeçou para trás, a tossir, uma mão voando para a garganta para esfregar a marca vermelha que se estava a formar ali. O Declan não se sentou, não se desculpou. Virou-se para o homem à sua direita, um segurança corpulento chamado Garrett. Feche as portas, ordenou o Declan, a voz de repente desprovida de toda a emoção. Voltou ao tom frio e morto de um homem que dava ordens para matar. Pague ao gerente o que ele quiser pela perda de negócio esta noite. Ela vem conosco. Não vou a lado nenhum, disse a Tessa, recuando em direção às portas da cozinha. O Garrett estava lá antes que ela desse o terceiro passo. A sua mão prendeu-se ao seu bíceps. Não foi um aperto gentil. Não és empregada de mesa hoje, disse o Declan sem a olhar. Estava a olhar para o uísque derramado no chão. És a minha única pista, e não sais da minha vista até eu descobrir exatamente como é que esse colar foi do pescoço da minha irmã para o teu. A viagem para a propriedade Shore foi totalmente silenciosa. A Tessa sentou-se na parte de trás do SUV blindado, espremida entre o Garrett e a porta reforçada. O Declan sentou-se no banco da frente do passageiro, olhando pela janela para as ruas molhadas pela chuva. A Tessa não chorou. Deixara de chorar por coisas que não conseguia controlar há muito tempo. Em vez disso, passou a viagem a catalogar os seus arredores, memorizando as curvas que faziam, calculando a rapidez com que uma porta pesada como a ao lado dela se abriria se parassem num semáforo vermelho. Mas eles não pararam. Passaram direto pelo distrito industrial e subiram as colinas, passando por enormes portões de ferro forjado que se fecharam ameaçadoramente atrás deles. Foi retirada do carro e escoltada para uma casa moderna e extensa que parecia mais uma fortaleza do que um lar. Tudo era aço, vidro e madeira escura. Estava impecavelmente limpa e totalmente desprovida de calor. O Declan levou-as por um corredor até um escritório. Atirou o casaco sobre uma cadeira de couro e foi até um bar molhado num canto, servindo-se de 2 dedos de uísque. Não lhe ofereceu nenhum. Senta-te, disse ele, apontando para uma pesada cadeira de madeira em frente à sua secretária. A Tessa permaneceu de pé. Prefiro estar de pé. O Declan fez uma pausa, o copo a meio caminho da boca. Olhou para ela. Olhou mesmo para ela desta vez. Reparos o seu vestido preto barato, os sapatos de trabalho desgastados que usava, as olheiras debaixo dos olhos e a marca vermelha no pescoço. Bebou o uísque de um só gole e pousou o copo com um baque pesado. Como queiras. Encostou-se à borda da sua secretária,
cruzando os braços. A luz de cima realçava os ângulos agudos da sua mandíbula. Qual é o teu nome? Tessa. Tessa o quê? Apenas Tessa. Toda a gente tem um apelido. O meu não importa, disse ela com frieza. Não me trouxeste aqui para o meu currículo. Queres saber do colar? A mandíbula do Declan contraiu-se. Não estava habituado a ser falado daquela maneira. As pessoas geralmente imploravam. As pessoas geralmente choravam. Tira-o. A Tessa hesitou, a mão a ir instintivamente para o peito. Desencostou-o, o metal a deslizar da sua pele com um leve arranhão. Deu um passo em frente e deixou-o cair na superfície de vidro da sua secretária. O Declan olhou para ele. Não o tocou. Era como se a peça de joalharia fosse uma bomba pronta a detonar. O meu pai mandou-o fazer para o 16º aniversário dela, disse o Declan, a voz surpreendentemente calma. Há uma inscrição na parte de trás da lua. Luce mea. A minha luz. Ela nunca o tirava. Estava a usá-lo quando saiu de um baile de caridade há 5 anos e desapareceu. Olhou para cima, prendendo a Tessa com um olhar tão intenso que lhe fez doer os pulmões. Então, diz-me como é que uma empregada de mesa num antro de jogo de 2ª categoria acaba por usar o colar da minha irmã morta. Eu disse-te, manteve a Tessa a voz firme, recusando-se a quebrar o contato visual. Encontrei-o nas coisas da minha mãe. Ela morreu há 2 meses. Paragem cardíaca, complicada por 30 anos de fumar cigarros e beber vodka barata. Quem era a tua mãe? Brenda. Brenda Hale. A Tessa soltou uma risada amarga e sem humor. Ela não era nenhuma mente criminosa. Era uma viciada que vivia num apartamento subsidiado nos Narrows. Paga o aluguer a vender bens roubados. Coisas de pequena escala. Portáteis roubados, relógios de turistas bêbados, joias que comprava a viciados. A testa do Declan franziu-se. Estás a dizer-me que a minha irmã foi assaltada por um viciado? Não sei, disse a Tessa. Estou a dizer-te que o encontrei numa caixa de sapatos debaixo da cama dela quando estava a limpar o apartamento dela. Havia bilhetes de penhor, alguns anéis baratos e aquele colar. Gostei dele. Parecia caro. Parecia pesado. Não sabia a quem pertencia. Se soubesse, achas mesmo que o usaria para trabalhar num clube pertencente aos teus associados? O Declan permaneceu em silêncio. Virou-se, caminhando até a enorme janela do chão ao teto, com vista para a cidade abaixo. A chuva caía mais forte agora, riscando o vidro. A Tessa observou as suas costas. Viu a tensão retida na linha rígida dos seus ombros. Apesar de si mesma, apesar do medo e da raiva, sentiu uma pequena e irritante pontada de empatia. Sabia como era o luto. Sabia como era ter um buraco na vida que nunca se fechava. Uma dor constante e roedora que ditava cada decisão que tomava. Ela tinha 22 anos, disse o Declan para o vidro. Devia ir para a faculdade de Direito. Ela odiava tudo isto, os negócios, o sangue. Só queria sair. Eu prometi-lhe que a tiraria. Virou-se. A sua expressão endureceu novamente. A vulnerabilidade momentânea foi trancada atrás de um cofre de aço. Se a tua mãe era uma receptora, ela mantinha registros, declarou o Declan, mais um comando do que uma pergunta. Não bons, disse a Tessa. Apenas um caderno com datas e montantes. Metade é ilegível. Onde está? No apartamento dela. Ainda não acabei de o limpar. Trabalho 6 noites por semana. Não tenho tempo para empacotar 30 anos de lixo. O Declan caminhou até a sua secretária e pegou no colar. Enrolou os dedos à volta dele, fechando-o no punho. Vamos, disse ele. Agora? A Tessa olhou para o relógio de pêndulo no canto. São 3 horas da manhã. Esperei 5 anos, Tessa, disse o Declan, a voz a baixar para um sussurro perigoso e absoluto. Não vou esperar mais 1 hora. Garrett, a porta do escritório abriu-se instantaneamente. Prepara o carro, só eu e ela. O Declan passou pela Tessa, parando assim que chegou à porta. Não olhou para trás. Se estás a mentir para mim, Tessa, se chegarmos a este apartamento e não houver caderno, ou se eu descobrir que tiveste alguma coisa a ver com a Lily, não te vou matar apenas. Vou garantir que sintas cada segundo disso. Não estou a mentir, respondeu ela, a voz firme.
Mas é melhor esperares estar pronta para o que quer que esteja naquele caderno, porque as receptoras não fazem perguntas, e as pessoas que compram delas não deixam rastros limpos. Os Narrows pareciam exatamente como soavam. Era um trecho sufocante de edifícios de habitação social tão próximos uns dos outros que bloqueavam as luzes da rua. A chuva transformara as sarjetas em rios transbordantes de lixo e óleo. O Declan estacionou o SUV preto ilegalmente em frente a um edifício de tijolo em ruínas. Desligou o motor. O único som era o pesado pulsar da chuva no tejadilho. "Lidera o caminho", disse ele. A Tessa saiu para o aguaceiro sem casaco, o seu vestido preto a colar-se instantaneamente à pele. Estremeceu, cruzando os braços enquanto subia os degraus de betão rachado. Declan seguiu de perto, a sua presença uma pesada sombra escura nas suas costas. O interior do edifício cheirava a couve cozida e a urina estagnada. O elevador estava avariado, como estivera nos últimos 10 anos. Subiram 4 lances de escadas em silêncio. Sempre que uma tábua de chão rangia, a Tessa esperava que o Declan tirasse uma pistola. Chegou ao apartamento 4B e tirou uma chave de latão do bolso. A fechadura emperrou. Lutou com ela, as mãos dormentes de frio e da adrenalina residual. O Declan passou por ela, o peito a roçar o ombro dela. Pegou na chave dos seus dedos trêmulos. Não disse uma palavra, apenas mexeu na chave com um movimento experiente do pulso. O trinco fez clique. Empurrou a porta para dentro. O apartamento estava escuro como breu e cheirava inteiramente a pó e a perfume floral barato. A Tessa esticou a mão às cegas para o interruptor da luz. A lâmpada de teto cintilou para a vida, lançando um brilho amarelado doentio sobre a sala de estar. Era uma bagunça. Caixas empilhadas desordenadamente contra paredes com papel de parede desbotado. Pilhas de roupa, pilhas de revistas velhas e sacos de lixo enchiam os cantos. Era a manifestação física de uma mente caótica e quebrada. O Declan entrou, os seus sapatos caros a esmagar algo no chão de linóleo. Olhou em volta, o rosto ilegível, mas a Tessa conseguia ver o ligeiro aperto em volta dos seus olhos. Um homem que vivia em vidro e aço não conseguia conceber uma vida vivida naquela miséria. "O quarto é atrás", disse a Tessa, passando por ele. Levou-o por um corredor curto e estreito para um quarto ainda mais apertado. A cama estava desfeita dos lençóis, um colchão manchado deitado nu. Por baixo dele, exatamente onde o deixara, estava um grande contentor de plástico. A Tessa ajoelhou-se, não se importando com o pó no chão, e puxou o contentor. O Declan ficou na porta, a observá-la. Os seus olhos percorriam o quarto, notando os bilhetes de pornografia presos num quadro de cortiça, as garrafas de álcool vazias alinhadas como troféus na cômoda. "Ela vivia assim?" perguntou ele, a voz desprovida do seu habitual tom afiado. "Ela vivia como podia", disse a Tessa defensivamente, arrancando a tampa do contentor. "Quando não tens dinheiro, deixas de te importar com a estética. Só te importas de passar para o dia seguinte." Remexeu numa pilha de formulários fiscais velhos e polaroides soltas até a sua mão atingir um caderno preto de couro surrado. Puxou-o e levantou-se, estendendo-o para ele. "Aqui, isto é tudo o que ela comprou e vendeu nos últimos 10 anos." O Declan pegou nele. O couro estava macio, as páginas amareladas. Abriu-o, percorrendo a escrita caótica e garatujada. 4 de novembro, relógio de ouro, bracelete partida, 50 euros, vendido a Jimmy. 12 de novembro, 2 portáteis, carregadores em falta, 100 euros. Percorreu página após página, os seus olhos a escanear as datas. Ele sabia quando a Lily desaparecera. 18 de outubro, 5 anos atrás. Voltou atrás algumas páginas. O silêncio no quarto era sufocante. A Tessa permaneceu imóvel, observando o seu rosto. Viu o momento em que o encontrou. A cor saiu do seu rosto tão rapidamente que foi como se alguém tivesse tirado uma rolha das suas veias. A sua respiração parou. "O que diz?" perguntou a Tessa, aproximando-se. O Declan não respondeu. Apenas olhou para a página. A Tessa inclinou-se, olhando por cima do seu braço. Escrito na caligrafia descuidada e errática da sua mãe, estava uma entrada datada de 20 de outubro.
2 dias após o desaparecimento. 20 de outubro, colar de lua de prata. SAF rachada, 500 euros, comprada a TH. TH? Leu a Tessa em voz alta. Quem é TH? As mãos do Declan tremiam. O caderno tremia na sua mão. Não era medo. Era uma fúria catastrófica pura e inalterada. O tipo de fúria que derruba edifícios. Tobias, sussurrou Declan. O nome soou como cinzas na sua boca. Tobias Hayes. A Tessa não conhecia o nome, mas o olhar no rosto do Declan disse-lhe exatamente o que significava. Quem é ele? Perguntou ela suavemente. O Declan fechou lentamente o caderno. Olhou para ela, e a devastação nos seus olhos era tão profunda que ela deu fisicamente um passo atrás. É meu tio, disse o Declan, a voz completamente oca. A mão direita do meu pai, o homem que se sentou à minha mesa de jantar e consolou a minha mãe enquanto ela chorava sobre o caixão vazio da Lily. A Tessa sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O mundo do crime era brutal. Ela sabia disso. Mas esta era uma traição que cortava direto através do osso. O Declan virou-se, andando pelo pequeno espaço do quarto. Passou uma mão pelo cabelo, agarrando as raízes. Não faz sentido. Tobias amava-a. Ele praticamente criou-a quando o meu pai estava preso. Viciados não inventam iniciais, apontou a Tessa gentilmente, reconhecendo a negação. Eles escrevem exatamente quem lhes deve ou a quem devem. TH trouxe aquele colar à minha mãe 2 dias depois do desaparecimento da tua irmã, disse o Declan. Parou de andar, olhou para o contentor no chão. O que mais há lá dentro? Exigiu ele, ajoelhando-se. Não se importou com o seu fato ou com a terra. Começou a puxar freneticamente papéis, recibos, velhos cartões de felicitações. Apenas lixo, disse a Tessa, ajoelhando-se ao lado dele para ajudar. Ou já o revistei. São apenas contas velhas. Pessoas como Tobias não deixam pontas soltas, murmurou o Declan, rasgando uma pilha de envelopes. Se ele deu a uma receptora de rua uma joia rastreável, ou cometeu um erro, ou deu-lhe outra coisa. Algo que ela guardou. Chegou ao fundo do contentor. Havia um fundo falso, um pedaço de cartão cortado para caber precisamente sobre a base de plástico. O Declan enterrou as unhas na borda e arrancou o cartão. Por baixo, jazia uma única caixa de veludo roxa escura e uma fotografia. O Declan parou, esticou uma mão trêmula e pegou na fotografia. Era uma Polaroid, as bordas amareladas pelo tempo. A Tessa inclinou-se para ver. Era uma foto tirada no que parecia ser um armazém. Uma jovem com olhos brilhantes e aterrorizados e cabelo escuro e emaranhado estava amarrada a uma cadeira de madeira. Era a Lily. Estava viva na foto, mas parecia espancada. E de pé atrás dela, com a mão casualmente pousada no seu ombro, estava um homem alto e idoso com cabelo prateado e uma cicatriz distinta a atravessar-lhe a linha da mandíbula. Tobias. Tobias. Engasgou-se o Declan. Uma única lágrima irregular desceu-lhe pelo rosto. A Tessa sentiu a respiração ficar presa. Vivera uma vida dura, vira coisas feias. Mas a pura crueldade que irradiava daquele pequeno pedaço de papel brilhante deixava-a enjoada. A sua mãe soubera. A sua mãe guardara esta foto como seguro, ou talvez chantagem, escondendo-a onde ninguém a encontraria. O Declan pousou cuidadosamente a foto. Pegou na caixa de veludo roxa. Virou a tampa. Dentro não havia joias. Havia um grosso maço de dinheiro embrulhado numa banda de banco. 50 mil euros e uma nota escrita à mão. Mantenha a boca fechada sobre o colar, Brenda, ou acaba no rio com ela. O Declan olhou para a nota por muito tempo. O silêncio estendeu-se até que pareceu um peso físico a pressionar os tímpanos da Tessa. Ela não sabia o que fazer. Era empregada de mesa. Uma ninguém. Estava atualmente sentada num chão sujo, ao lado do homem mais perigoso da cidade, segurando a prova de que o seu próprio sangue assassinara a sua irmã. Lentamente, o Declan fechou a caixa, pegou na fotografia e guardou-a no bolso do peito do seu fato, bem sobre o coração. Depois levantou-se. O homem que se levantou do chão não era o irmão exausto e enlutado que entrara no apartamento. O homem que estava agora de pé era um fantasma, frio, vazio, letal. Pega nas tuas coisas, disse o Declan.
O quê? A Tessa piscou, olhando para ele do chão. Tens a tua prova. Sabes quem o fez. Deixa-me ir. Tobias tem espiões em todos os cantos do meu sindicato, disse o Declan, olhando para ela. Ele conseguiu esconder isto durante 5 anos. Se ele souber que eu sei, ele foge. Se ele souber que foste tu quem me trouxe o colar, estás morta ao nascer. Posso esconder-me, disse a Tessa, o pânico finalmente a tomar conta dela. Sei desaparecer. Ninguém desaparece de Tobias Hayes, respondeu o Declan, estendendo a mão e agarrando-lhe o braço. Puxou-a para cima, o seu aperto inflexível. Estás nisto agora, Tessa. Queiras tu ou não. E até eu dar um tiro entre os olhos do meu tio, pertences-me. Amanhã na Propriedade Shore. Não rompeu. Sangrou através das pesadas cortinas de carvão em fracas fendas cinzentas. A Tessa sentou-se na borda de uma cama king-size a olhar para as tábuas do chão. A madeira era rica, mogno polido. Provavelmente custava mais do que a soma total que a sua mãe ganhara em 3 décadas. Não dormira. Sempre que fechava os olhos, via a Polaroid. Lily Shore, amarrada e aterrorizada com Tobias de pé atrás dela, como um pescador orgulhoso a posar com uma presa. A Tessa levantou-se. As suas articulações doíam. Ainda usava o vestido preto simples do clube, agora enrugado e rígido com suor seco e a umidade residual da chuva. Caminhou para a casa de banho privativa, salpicando água fria no rosto. O seu reflexo estava pálido. As olheiras debaixo dos seus olhos destacavam-se contra a sua pele. A marca vermelha na sua garganta da corrente do colar bruised numa roxa escura e feia. Precisava de se mover. Ficar parada naquele quarto estéril e silencioso parecia esperar por uma execução. Abriu a porta do quarto. Um homem estava lá de pé, não o Garrett. Este era mais novo, com um nariz partido e olhos que pareciam não ter piscado há 1 hora. Usava um fato feito à medida, mas a protuberância sob o seu braço esquerdo arruinava a silhueta. O Sr. Shore pediu que ficasse no quarto, disse o homem. O seu tom era educado. A sua postura era uma ameaça. Preciso de café, respondeu a Tessa, sem recuar. E preciso de falar com ele agora. O guarda olhou para ela por um longo momento, ponderando as suas ordens contra a absoluta falta de medo na sua voz. Tocou num auscultador. 1 segundo depois, assentiu. Siga-me. A casa era vasta e totalmente desprovida de vida, sem fotografias, sem arte nas paredes que parecesse ter sido escolhida por um ser humano. Era um showroom para um fantasma. Chegaram a um conjunto de pesadas portas duplas no fim da ala oeste. O guarda abriu uma, gesticulando para ela entrar. O Declan estava sentado a uma enorme mesa de conferências. A sala cheirava fortemente a café torrado escuro e a óleo de arma. Mapas da cidade estavam espalhados pela superfície, pesados por copos de uísque vazios e carregadores carregados. O Garrett estava lá, juntamente com outros 2 homens que a Tessa não reconhecia. O Declan olhou para cima quando ela entrou. O cansaço da noite passada endurecera-se em algo quebradiço e perigoso. Não mudara de roupa. As suas mangas estavam arregaçadas até aos cotovelos, revelando antebraços com veias tensas. Donovan, traz-lhe um café, ordenou o Declan, sem tirar os olhos do mapa. Um dos homens serviu uma chávena de uma garrafa de prata e deslizou-a pela mesa. A Tessa pegou nela, envolvendo as suas mãos frias em torno da cerâmica. Não bebeu. Estás a planear uma guerra, disse ela. Não era uma pergunta. Estou a planear uma exterminação, corrigiu o Declan calmamente. Apontou uma pesada caneta de prata para um quadrante do mapa. Tobias controla os cais. Ele trata das importações, dos sindicatos, dos subornos. Ele tem vindo a roubar há anos, e o meu pai deixou passar porque eram sangue. Quando assumi o comando, auditei os livros. Cortei as margens dele. Pensei que ele me odiava pelo dinheiro. O Declan fez uma pausa, a caneta pairando sobre um círculo vermelho. Ele não me odiava pelo dinheiro. Ele odiava-me porque eu estava a olhar muito de perto para os livros. Porque se olhasse com força suficiente, veria as contas offshore que ele usava para pagar aos homens que levaram a Lily. Por que ele a levou? Perguntou a Tessa. A pergunta pairou no ar, pesada e afiada. Os homens na sala ficaram completamente imóveis.
O Garrett olhou para o chão. Alavancagem, disse o Declan, a voz a baixar para um arrastar rouco. O meu pai falava em demitir-se, nomear-me o seu sucessor. Tobias queria o lugar. Levou a Lily para forçar a mão do meu pai. Mas correu mal. O meu pai não cedeu. Tornou-se selvagem. Começou a despedaçar a cidade à procura dela. Tobias percebeu que não a podia usar sem se expor. Então o Declan parou. Não conseguia dizer as palavras. Ele não precisava. A Polaroid estava queimada nas mentes de todos eles. A Tessa tomou um gole de café. Era preto e amargo. Então o que acontece agora? Vai simplesmente marchar até aos cais e matá-lo? Ele tem 200 homens leais ao seu pagamento. Interveio Garrett, a voz um rumor baixo. Temos o núcleo do sindicato, mas se atacarmos Tobias sem que as outras famílias saibam por quê, parece um ataque não provocado a um ancião respeitado. A comissão vai sancionar o Declan. Estaremos a lutar uma guerra em 2 frentes. Então mostra a foto, disse a Tessa. Mostra o caderno. O caderno de uma receptora de rua morta e viciada em drogas? Riu o Declan, um som seco e oco. E uma Polaroid que Tobias vai afirmar que é falsificada? É suficiente para mim. Não é suficiente para a comissão. Eles precisam de uma confissão, ou precisam que Tobias ataque primeiro. A Tessa olhou para o mapa. Olhou para os círculos vermelhos a marcar os territórios de Tobias, os cais, o distrito dos armazéns, os clubes de luxo no centro da cidade. Ele não sabe que tens o colar, disse a Tessa lentamente, a mente a trabalhar através da lógica cínica que aprendera nas ruas. Ele não sabe que o encontrei. Mas ele sabe que a minha mãe morreu, disse o Declan, estreitando os olhos, ganhando a sua total atenção. Continua. A minha mãe morreu há 2 meses. O apartamento dela ficou vazio porque não conseguia pagar para o limpar imediatamente. Mas as notícias viajam rápido nos Narrows. Tobias pagou-lhe para ficar quieta. Se ela morreu, essa ponta solta está simplesmente numa caixa de cartão. A Tessa pousou a chávena de café. Se Tobias é tão cuidadoso como dizes, ele não a deixaria simplesmente lá. Ele enviaria alguém para limpar o apartamento dela, para ter a certeza de que não restava nenhuma prova. O quarto ficou completamente em silêncio. O Declan olhou para ela. As engrenagens na sua cabeça encaixaram-se. Ele não iria pessoalmente. Ele enviaria um limpador, alguém que sabe exatamente o que procura. Alguém que sabe sobre Lily, concordou a Tessa. O Declan virou-se para o Garrett. Manda uma equipa para os Narrows. Vigie o apartamento. Não toques em ninguém que entre. Mas assim que saírem com alguma coisa, levas. O Garrett assentiu bruscamente e saiu a correr do quarto. O Declan voltou a olhar para Tessa. Pela primeira vez, o olhar que lhe deu não foi inteiramente hostil. Foi avaliador. Tens uma forma muito sombria de ver o mundo, Tessa. Cresci no mundo que vocês criaram, respondeu ela friamente. Não confundas os meus instintos de sobrevivência com um elogio. A vigilância durou 3 dias. 3 dias de Tessa a viver na gaiola dourada. Deram-lhe roupa nova, camisolas caras em tons neutros e calças de ganga escuras compradas por um assistente que não fazia perguntas. Comeu refeições preparadas por um chefe particular. Mas a comida sabia a cinzas. Passou horas na biblioteca, uma sala enorme cheia de livros encadernados em couro que pareciam nunca ter sido abertos. O Declan passou o seu tempo na sala de guerra, a fumar cigarros em cadeia e a gerir o seu império através de telemóveis descartáveis. Mal falaram, mas o silêncio entre eles era espesso, pesado com o conhecimento partilhado da violência iminente no horizonte. Na noite do 3º dia, a tempestade rebentou. A Tessa estava na cozinha, a servir um copo de água, quando as pesadas portas de carvalho da entrada principal se abriram com estrondo. O som ecoou pela casa cavernosa. Passos soaram contra os pisos de mármore. Saiu para o átrio. O Declan estava de pé na base da grande escadaria. Garrett e Donovan arrastavam um homem entre eles. O rosto do homem era uma confusão de sangue e inchaço. As suas roupas estavam rasgadas e ele lutava selvaticamente, cuspindo sangue no chão imaculado. Encontramo-lo, ofegou Garrett, empurrando o homem de joelhos. Ele arrombou a porta do 4B a 1 hora, revistou o lugar.
Agarramo-lo a sair pela escada de incêndio. O Declan caminhou para a frente. Os seus movimentos eram terrivelmente suaves. Ajoelhou-se à frente do homem que sangrava. A Tessa permaneceu perto da arcada, o coração a martelar contra as costelas. Reconheceu o homem, não pelo nome, mas pela tatuagem caseira irregular no pescoço. Era um cliente habitual do Velvet Room, um tipo calmo que sempre deixava gorjetas em notas de 20 euros a machucadas e bebia cerveja barata, um escorredouro. Colin, disse o Declan suavemente. O contraste entre o seu tom gentil e a malícia absoluta nos seus olhos era doentio. Estás longe dos cais. Colin cuspiu um bocado de sangue nos sapatos caros do Declan. Foda-se, Shaw. O Declan não vacilou. Tirou do bolso do casaco um pequeno saco de plástico transparente para evidências. Dentro dele estava a caixa de veludo roxa do apartamento da mãe da Tessa. Garrett diz que encontrou isto no bolso do teu casaco, declarou o Declan. Levantou o saco ao nível dos olhos de Colin. Estavas à procura disto. Por quê? Colin zombou, a respiração a crepitar no seu peito. Tobias disse-me para limpar o lugar de uma viciada. Disse que ela lhe devia dinheiro. É só isso. Não sei nada sobre caixas. Estás a mentir, disse o Declan, a voz inteiramente desprovida de inflexão. Tobias não se importa com a dívida de uma viciada. Ele importa-se com o que está dentro desta caixa. E se ele te enviou para buscar, significa que ele confia em ti, o que significa que sabes por que ele a queria. Não sei nada, gritou Colin, o pânico finalmente perfurando a sua falsa bravata. O Declan levantou-se, olhou para Garrett. Leva-o para a cave, sala à prova de som. Não, espera. Colin debateu-se contra o aperto de ferro dos dois seguranças. Tobias vai matar-te por isto. Não me podes tocar. Estou protegido. Tobias não dirige esta família, disse o Declan, virando-lhe as costas. Não mais. Arrastaram Colin para longe. Os seus gritos ecoaram pelo corredor até uma pesada porta de metal se fechar, cortando o som instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pior. O Declan ficou na entrada, a olhar para o chão onde o sangue de Colin se acumulara. Parecia exausto. Parecia um homem a carregar uma montanha nas costas. Finalmente olhou para cima e viu a Tessa parada nas sombras da arcada. Não pareceu surpreendido por a ver. Não devias estar aqui embaixo, disse ele calmamente. Isto é a bagunça da minha mãe tanto quanto é a tua, respondeu a Tessa, saindo para a luz. Caminhou até a mancha de sangue. Não vacilou. Ele não vai falar. Não se ele acha que Tobias vai descobrir. Tobias opera com medo. Tens de lhe oferecer algo melhor do que medo. Não há nada melhor do que o medo, bufou o Declan amargamente. Sim, disse a Tessa, olhando para os seus olhos vazios. Sobrevivência. Colin é um rato da rua. Ele não tem lealdade ao nome Shaw. Ele tem lealdade a quem o mantém vivo. Torturas um homem numa cave, ele aguenta o tempo suficiente a esperar que Tobias o salve. Tens de lhe provar que Tobias já está morto. O Declan inclinou a cabeça, a estudá-la. A dura luz de cima realçava as escamas prateadas nos seus olhos cinzentos. Como é que eu faço isso? Tirando o dinheiro do Tobias, disse a Tessa uniformemente. A minha mãe sabia como o dinheiro se movia. Tobias usa uma fachada, uma lavandaria automática no Iron Ward. A Cave é uma sala de apostas, mas é apenas uma cobertura. É uma sala de contabilidade. Todo o dinheiro dos cais vai para lá antes de chegar às contas offshore. Atacas essa sala, pegas no capital dele, depois mostras o dinheiro ao Colin. Mostras-lhe que Tobias está a sangrar. O Declan olhou para ela. O silêncio estendeu-se entre eles, espesso e vibrante de tensão. Ele era um chefe da máfia, criado num mundo de violência e estratégia. E aqui estava uma empregada de mesa a entregar-lhe um ataque tático num prato de prata. Como sabes isto? Perguntou ele, a voz baixa. Porque a minha mãe costumava lavar o dinheiro das joias roubadas lá, disse a Tessa, cruzando os braços. Eu costumava sentar-me no beco durante horas à espera dela. Conheço as rotações dos guardas. Conheço as mudanças de turno. Conheço a porta dos fundos. O Declan deu um passo em direção a ela. Estava perto o suficiente agora para ela sentir o cheiro a tabaco e colônia cara que se agarrava à sua camisa. Se estiveres errada,
e os meus homens entrarem numa emboscada, responsabilizo-te pessoalmente. Não estou errada. Manteve a Tessa a posição, o queixo ligeiramente levantado. Mas tem uma condição. A mandíbula do Declan apertou-se. Não estás numa posição de negociar. Estou, se quiseres o mapa, contrapôs ela suavemente. Vou contigo. Não quero ficar nesta casa à espera para ver se os teus homens se enganam. Quero ver Tobias arder tanto quanto tu. Ele trouxe isto para a minha vida. Ele pôs o meu pescoço em perigo. O Declan olhou para o anel bruised, ainda fracamente visível na sua garganta. Ele é que o pusera. A memória cintilou nos seus olhos, um breve e feio lampejo de culpa antes de ser enterrado sob o gelo. Pega no teu casaco, ordenou o Declan. Partimos em 10. Iron Ward. Cheirava a ferrugem e água salgada. Era um setor industrial decrépito, onde as luzes da rua estavam maioritariamente partidas e a polícia só vinha em veículos blindados. O SUV do Declan parou num beco estreito e cheio de lixo, a 2 quarteirões da lavandaria automática. A chuva recomeçara, uma névoa fina e gelada que cobria o para-brisas. A Tessa sentou-se no banco do passageiro. O Declan estava ao volante, a verificar o carregador de uma pistola preta mate. O clique metálico do carregador a encaixar foi ensurdecedor no silêncio da cabine. No banco de trás, Garrett e Donovan preparavam silenciosamente as suas próprias armas, aparafusando supressores pesados nos canos. A porta de trás é aço reforçado, disse a Tessa, a voz firme apesar do nó gelado no seu estômago. Mas o alçapão do lado do edifício é apenas um cadeado normal. Usam-no para largar a roupa limpa. Leva diretamente para a sala de triagem da cave, mesmo ao lado do escritório de contabilidade. O Declan deslizou a arma para o coldre à cintura. Virou-se para olhar para ela. A luz ambiente do painel de instrumentos iluminou as linhas duras e implacáveis do seu rosto. Parecia violência personificada. Ficas no carro, ordenou o Declan. Portas trancadas, motor ligado. Se não voltarmos em 15 minutos, mete em marcha e não pares até chegares à linha do estado. Posso ajudar. Ficas no carro, Tessa, interrompeu o Declan, a voz não deixando margem para a argumentação. Isto não é um jogo. Isto é um massacre. Não queres ver o que acontece naquela sala. Antes que ela pudesse protestar novamente, o Declan abriu a porta e saiu para a chuva. Garrett e Donovan seguiram-no silenciosamente, derretendo-se nas sombras do beco como fumo. A Tessa ficou sozinha no carro, em marcha lenta. O aquecedor estava ligado, mas ela tremia violentamente. Não era o frio. Era a realidade absoluta e esmagadora do que acabara de iniciar. Acabara de enviar homens para matar. Dera o mapa. Os minutos arrastavam-se. 2 minutos. 5 minutos. O rádio chiou com estática. Olhou para o relógio digital no painel de instrumentos, a ver os números a mudarem. 8 minutos. Um estalo súbito e agudo ecoou pela rua. Foi abafado, provavelmente silenciado, mas no silêncio morto do Ward, pareceu um chicote. A Tessa saltou, as mãos a agarrarem o volante de couro. Seguiram-se mais sons. Um baque pesado. O estilhaçar de vidro. Depois silêncio. 10 minutos. A Tessa não conseguia respirar. O ar no carro parecia demasiado fino. Esticou a mão para a maçaneta da porta, os seus instintos a gritarem-lhe para correr, para verificar, para fazer alguma coisa que não sentar-se no escuro. Antes que os seus dedos pudessem puxar a trava, as sombras do beco mudaram. 3 figuras emergiram da penumbra. Donovan carregava 2 enormes sacos de lixo pretos, a esforçar-se sob o peso. Garrett caminhava para trás, a arma levantada, a cobrir a sua retaguarda. O Declan caminhava no centro. Ao entrar no fraco brilho das luzes traseiras, a Tessa sentiu o ar sair dos seus pulmões num sopro. O fato carvão do Declan estava arruinado. A camisa branca por baixo estava encharcada com uma mancha escura e crescente no lado esquerdo da gola. Não era o seu sangue. O seu rosto estava totalmente em branco, uma expressão de absoluto desapego, mas os seus olhos estavam selvagens, a arder com um fogo alimentado pela adrenalina que o fazia parecer completamente desequilibrado. Arrombou a porta do condutor e sentou-se.
O cheiro a cobre e pólvora encheu instantaneamente a cabine, espesso e nauseante. Donovan atirou os sacos de lixo pesados para a mala. A suspensão do SUV gemeu sob o peso. 4 milhões de euros em dinheiro, disse o Declan, batendo a porta. Vai. A Tessa não se moveu. Estava a olhar para as suas mãos no volante. Os seus nós dos dedos estavam partidos, cobertos de vermelho escuro. Sangue pingava dos seus punhos para a consola de couro. O Declan notou o seu olhar. Não tentou esconder as suas mãos. Engrenou o carro e pisou o acelerador. O SUV rugiu para a vida, a sair do beco e para as ruas molhadas pela chuva. Eu disse-te, disse o Declan, a voz um raspar baixo e rouco contra o silêncio. Não a olhou. Manteve os olhos fixos na estrada à frente. Não querias ver. Conseguiste o dinheiro? Perguntou a Tessa. A sua voz soou fina, distante. Conseguimos o dinheiro, respondeu o Declan, e deixamos uma mensagem. Que mensagem? O Declan virou finalmente a cabeça para a olhar. As luzes da rua passaram pelo seu rosto, iluminando o sangue espalhado pela sua maçã do rosto. A máscara do chefe calculista desaparecera. O monstro estava totalmente acordado. Deixamos os homens no chão, mas prendi a fotografia da minha irmã ao peito do gerente, disse o Declan. Tobias saberá que fui eu. Saberá que tenho a prova. Ele não tem escolha agora. Ele tem de vir atrás de mim esta noite. A Tessa engoliu em seco, os olhos fixos no sangue que lhe manchava a pele. Percebeu então, com clareza absoluta, que não havia como voltar à sua antiga vida. Ligara-se a um homem que estava a destruir ativamente o seu próprio império para construir uma pira para a sua irmã, e que Deus a ajudasse. Ao olhar para o homem quebrado e violento ao seu lado, ela não quis fugir. Queria entregar-lhe o fósforo. Os pneus do SUV rasgaram o cascalho cuidado da entrada da propriedade Shore. O Declan apagou os faróis a 1/4 de milha de distância. Pararam no escuro, o motor a tiquetaquear enquanto arrefecia na chuva gelada. Donovan arrastou os sacos de lixo para fora da mala. Atingiram o pavimento molhado com um baque pesado e abafado. 4 milhões de euros em dinheiro. Pareciam sacos de lixo cheios de resíduos de quintal. Dentro de casa, a atmosfera mudara completamente. O túmulo silencioso e estéril desaparecera. A propriedade era agora um bunker fortemente fortificado. Homens em coletes táticos estavam junto às janelas, com espingardas de assalto apertadas aos peitos. As pesadas persianas de aço sobre as paredes de vidro tinham sido baixadas, selando a casa do mundo exterior. O Declan caminhou diretamente para a porta da cave. Não parou para lavar as mãos. Não olhou para os seus homens. A Tessa seguiu-o, mantendo a distância, observando o sangue a secar em flocos cor de ferrugem nos seus nós dos dedos. Digitou um código no teclado. A pesada porta de metal sibilou ao abrir-se. Colin ainda estava amarrado à cadeira no centro da sala à prova de som. Parecia pior. A adrenalina desaparecera, deixando-o a tremer, o nariz a pingar sangue pelo queixo. O Declan não disse uma palavra. Pegou num dos sacos de lixo de Donovan, dissipou-o e despejou-o. Pilhas de notas de 100 euros espalharam-se pelo chão de betão, cascatearam pelas botas de Colin, roçando nas pernas da sua cadeira. Milhões de euros sentados no pó. Colin olhou para o dinheiro. A sua respiração engasgou-se. Reconheceu as bandas do banco. Reconheceu o saco azul de lona. Era o dinheiro do Iron Ward. O tesouro de guerra de Tobias, disse o Declan. A acústica da sala tornava sua voz plana e morta. E ele sabe que o levei. Ele não vem salvar-te, Colin. Ele vem matar-me, o que significa que és oficialmente inútil para ele. Colin engoliu. Olhou do dinheiro para o fato manchado de sangue do Declan. A realidade da sua situação finalmente esmagou a última gota da sua lealdade. Tobias era um homem aterrador, mas Declan era um monstro de pé, mesmo à sua frente. Eles vêm esta noite, engasgou-se Colin, a voz a falhar. Tobias tem uma equipa de ataque, ex-militares que ele mantém de prevenção. Não usam os portões da frente. Vão romper a parede de contenção oeste e subir pelos túneis de serviço. O Declan olhou para ele por um longo e silencioso momento. Absorveu a informação sem vacilar. Quantos? 30, chorou Colin. Talvez 40.
bem armados. Ele disse que quer a casa arrasada. O Declan assentiu uma vez. Virou-se para Garrett. Põe-no numa cela de detenção. Se sobrevivermos à noite, deixa-o ir. Se não, deixa-o trancado. Saiu da sala, deixando Colin a chorar no silêncio. A Tessa apanhou o Declan no corredor principal. Estava a tirar o seu fato arruinado, a chorar quando o tecido puxou contra um corte profundo no seu antebraço. Estás a sangrar, disse ela. É vidro, respondeu o Declan sem olhar. Da sala de contabilidade, não importa. Importa se o teu braço parar de funcionar enquanto estiveres a segurar uma arma, disse a Tessa bruscamente. Apontou pelo corredor. Onde fica a casa de banho? O Declan parou e olhou para ela. A frenesi nos seus olhos desaparecera, substituída por um profundo e dorido cansaço. Não discutiu. Levou-a a uma casa de banho de serviço no rés do chão. As luzes eram brutalmente fortes. A Tessa abriu o armário de medicamentos, pegando numa garrafa de antisséptico, gaze e fita médica. O Declan sentou-se na borda da bancada de mármore a arregaçar a manga ensopada de sangue. O corte era irregular, uma fatia feia mesmo no bíceps. A Tessa despejou o antisséptico numa compressa. Isto vai arder. Eu sei. Pressionou a compressa na ferida. O Declan não fez um som. A sua mandíbula travou. Um músculo a latejar debaixo da sua orelha, mas ele não se afastou. A Tessa trabalhou rapidamente, limpando o sangue seco, envolvendo a gaze com força. Os seus dedos roçaram a sua pele. Ele estava gelado. Tens de ir, disse o Declan calmamente, observando as suas mãos. Donovan pode levar-te pela garagem leste, arranjar-te um hotel fora do estado. Não, disse a Tessa, a gaze terminada. Tessa, 40 homens vão passar pelas minhas tábuas do chão. Isto não é uma briga de bar. Isto é uma esquadra de execução. E se Tobias vencer, ele varrerá a terra à procura de qualquer um que te ajudou, incluindo eu. Incluindo a empregada de mesa que encontrou o colar. Ela encontrou o seu olhar. Não vou morrer num quarto de motel barato, a olhar por cima do ombro. Se vou morrer, falo-ei sabendo que vi o homem que arruinou a vida da minha mãe a ir para a terra. O Declan estudou-lhe o rosto. Viu a verdade cínica e endurecida ali. Ela estava certa. Já não havia como nenhum deles voltar atrás. Estendeu a mão não ferida. Tocou no lado do seu pescoço, o polegar a traçar a marca tênue e desvanecida que os seus próprios dedos deixaram lá 2 noites antes. O toque foi surpreendentemente gentil. Desculpa por isso, murmurou ele. Não peças, disse a Tessa, a voz a baixar. Trouxe-nos até aqui. O momento pairou entre eles, pesado, afiado e totalmente desprovido de romance. Foi um reconhecimento mútuo de sobrevivência. 2 pessoas em pé na escuridão absoluta, à espera dos lobos. De repente, as luzes cintilaram. Uma vez, 2 vezes, depois a casa inteira ficou escura como breu. O zumbido pesado do aquecimento central morreu. O silêncio que entrou foi ensurdecedor. Cortaram a rede elétrica, sussurrou o Declan. Tirou a pistola da coldra, o clique metálico da segurança a ser removida, ecoando na casa de banho escura. Agarrando-lhe o braço. Move-te. O ar tornou-se gelo no momento em que a energia falhou. O Declan puxou a Tessa para fora da casa de banho e empurrou-a para a pesada escadaria de carvalho. Lá em cima, o antigo escritório do meu pai, segunda porta à esquerda. As paredes são de aço reforçado atrás do gesso cartonado. Tranca a porta e vai para debaixo da secretária. Não saias até eu abrir a porta. E tu? Perguntou a Tessa, o coração a martelar contra as costelas. Tenho um tio para apanhar, disse o Declan. Não esperou pela sua resposta. Virou-se e desapareceu na escuridão do corredor. A Tessa não hesitou. Subiu as escadas de 2 em 2 no escuro, as mãos a roçar no corrimão para orientação. A caça era enorme, um labirinto de sombras. Antes de chegar ao patamar superior, a primeira explosão atingiu. O chão tremeu violentamente sob os seus pés. A onda de choque explodiu o enorme lustre no átrio, enviando milhares de fragmentos de cristal a chover na escuridão como estilhaços. O som foi ensurdecedor, um estrondo concussivo que fez os dentes da Tessa vibrar e deixou um zumbido agudo nos seus ouvidos. Tinham arrombado a cave. O tiroteio irrompeu instantaneamente.
Não foi o estalar limpo e rítmico dos filmes. Foi caótico, sobreposto e terrivelmente alto. Armas silenciadas sibilavam enquanto espingardas de assalto rugiam, a rasgar o gesso cartonado e a estilhaçar a arte cara nas paredes. A Tessa arranhou para se levantar, o pó de gesso e a cordite na língua. Encontrou a segunda porta à esquerda. Jogou o seu peso contra ela, escorregando para dentro e fechando-a com estrondo. Trancou o pesado ferrolho. O escritório estava escuro como breu. Caiu de mãos e joelhos, rastejando pelo tapete grosso, até atingir o sólido carvalho da secretária. Encaixou-se debaixo dela, puxando os joelhos para o peito. Lá embaixo, parecia que o mundo estava a acabar. A equipa tática que Tobias contratara era profissional, mas estavam a lutar contra homens que conheciam cada centímetro da propriedade. Os homens do Declan usavam a escuridão. Passos soaram pela escada, botas pesadas, 2 conjuntos. A Tessa prendeu a respiração. Alguém chutou a porta do escritório. A madeira estilhaçou-se, mas o ferrolho aguentou. Trancada! Grunhiu uma voz no corredor. A arrombar! A Tessa pressionou as mãos sobre os ouvidos. Bum! A porta explodiu para dentro, fora das dobradiças. Uma onda de calor e fumo a rolar para dentro da sala. 2 homens entraram. Os pontos vermelhos dos lasers das suas espingardas cortaram a poeira, varrendo a sala. Limpe os cantos, ordenou um deles. A Tessa pressionou-se contra as tábuas do chão. Não conseguia lutar. Não tinha nada. O ponto de laser dançou pelo tapete, aproximando-se da secretária. De repente, uma sombra destacou-se do canto do teto do corredor lá fora. Declan moveu-se completamente em silêncio. Passou por trás do segundo homem, agarrou a parte de trás do seu colete tático e cravou uma faca de combate diretamente através da base do crânio do homem. O homem caiu como uma pedra, morto antes que os seus joelhos atingissem o chão. O primeiro homem virou-se, a levantar a espingarda. O Declan foi mais rápido. Agarrou o cano da espingarda, forçando-a para cima, enquanto disparava uma rajada ensurdecedora para o teto. No mesmo movimento fluido, o Declan apontou a sua pistola e disparou 2 vezes para o peito do homem, mesmo entre as placas de cerâmica da sua armadura. O homem colapsou para trás, a ofegar, e não se moveu mais. O Declan largou o carregador vazio da sua arma, a enfiar um novo com um clique metálico agudo. Olhou debaixo da secretária. "Estás bem?" perguntou ele, o peito a arfar, o rosto coberto de pó de gesso cinzento. "Sim", tossiu a Tessa, os pulmões a arder com a fumaça. "Fica aqui." Virou-se de volta para o corredor. "Declan!" chamou a Tessa, a voz a cortar o zumbido nos seus ouvidos. Ele parou, olhando para trás por cima do ombro. "Não falhes", disse ela. O Declan deu um único aceno curto. Depois desapareceu de volta para a zona de guerra. A luta continuou por mais 20 minutos. Foi um rastejo lento e brutal pela enorme casa. A Tessa ouviu os gritos, os baques pesados de corpos a cair no chão, o som distinto de vidro a estilhaçar-se contra o mármore. Gradualmente, o tiroteio diminuiu. As rajadas rápidas foram substituídas por tiros únicos e isolados. A limpeza. Depois a casa ficou completamente, assustadoramente silenciosa. A Tessa ficou debaixo da secretária. Não se moveu. Os seus músculos estavam tensos, as mãos a tremer tanto que não conseguia juntá-las. Ouviu o silêncio, à espera do som de botas nas escadas. Passos aproximaram-se. Lentos, deliberados. Não a corrida apressada de uma equipa tática. O pesado esmagar de botas na madeira estilhaçada da porta fê-la saltar. "Tessa!" Era a voz do Garrett. Soltou um suspiro que sentiu ter estado a prender por 1 hora. Saiu de debaixo da secretária, as pernas a tremer enquanto se levantava. Garrett estava de pé na porta. Estava a sangrar de um arranhão na bochecha, o fato rasgado, carregando uma espingarda pesada pendurada ao ombro. "Acabou!" disse Garrett, a voz plana. Parecia exausto. "O Declan quer-te lá embaixo." A Tessa assentiu. Caminhou para o corredor. A casa estava completamente destruída. As paredes estavam mastigadas até aos montantes, expondo canos e fios. Sangue manchava os carpetes caros. Corpos jaziam em montes retorcidos na escada. Manteve os olhos focados nas costas de Garrett,
recusando-se a olhar para os mortos. Caminharam até ao átrio principal. As luzes de emergência de reserva tinham sido acesas, lançando os destroços num brilho amarelo doentio e fraco. No centro do átrio, rodeado pelos restos estilhaçados do lustre de cristal, estava Declan. E ajoelhado no chão à sua frente, a sangrar de um ferimento de bala na perna, estava Tobias Hayes. Tobias já não parecia um chefe da máfia. Parecia um homem velho e cansado. O seu cabelo prateado estava emaranhado de suor e pó de gesso. Estava a segurar a perna, o rosto pálido, a respirar pesadamente entre os dentes. O Declan estava a 5 pés de distância. Tinha largado a sua pistola. Tinha outra coisa na mão direita. A Tessa saiu do degrau inferior. Garrett estendeu uma mão, impedindo-a de chegar mais perto. Ela observou. Arruinaste tudo, fungou Tobias, olhando para o seu sobrinho. O teu pai construiu este império comigo. Sangramos por esta cidade, e tu deitaste tudo fora por uma rapariga que nem queria fazer parte dela. Ela era teu sangue, Tobias, disse o Declan. A sua voz não estava zangada. Era assustadoramente calma, a voz de um juiz a ler uma sentença. Ela confiava em ti. Ela era um risco, cuspiu Tobias, a tossir sangue. Ela disse-me. Ela não conseguia suportar mais os negócios. Disse que ia queimar tudo para se livrar deles. A Tessa franziu a testa. A narrativa mudou, a feia verdade derramando-se no chão, juntamente com o sangue de Tobias. Lily não fora raptada por alavancagem. Ela fora uma denunciante. Ela tinha 22 anos, disse o Declan, o seu aperto a apertar o objeto na sua mão. Ela estava aterrorizada. Ela não teria ido aos federais. Só queria sair. Não a conhecias, gritou Tobias, a voz a ecoar no corredor arruinado. O teu pai era cego para isso. Tive de proteger a família. Tive de proteger o que construímos. Dei-lhe uma oportunidade de sair discretamente e ela ameaçou-me. Então amarrou-a a uma cadeira num armazém. O Declan puxou a Polaroid do bolso da camisa e deixou-a cair. Aterrou virada para cima no pó. Deixaste-a pensar que estavas a negociar e depois meteste uma bala na parte de trás da cabeça dela. Tobias olhou para a foto. A sua mandíbula apertou-se. Não o negou. Era negócio, Declan. Era sempre apenas negócio. Não queria fazê-lo. Mas ela não me deixou escolha. Onde está ela? Perguntou o Declan. A pergunta era um mero sussurro. Tobias soltou uma risada seca e ofegante. Pensas que deixei um corpo? O incinerador na velha estaleiro. Há 5 anos, Declan. Não resta nada. Nem um osso. O Declan fechou os olhos. Por uma fração de segundo, a máscara escorregou. A dor enterrada sob 5 anos de raiva e violência finalmente quebrou a sua compostura. O seu peito engasgou-se. Foi um som terrível e vulnerável. A Tessa sentiu uma pontada afiada no seu próprio peito. Sabia aquela sensação. A finalidade absoluta e esmagadora da alma, sabendo que nunca se pode consertar o que foi quebrado. Quando o Declan abriu os olhos novamente, a dor desaparecera. Permanecia apenas o vazio. Desrolhou o punho. O colar de prata em forma de crescente pendia dos seus dedos, apanhando a luz amarela fraca e de emergência. Tobias olhou para ele. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Reconheceu-o imediatamente. Pagaste a um viciado para ficar calado, disse o Declan, a voz a descer para um registro letal. Pensaste que tinhas coberto os teus rastos, mas os mortos não ficam enterrados para sempre, Tobias. O Declan deu um passo em frente. Não levantou a arma, simplesmente enrolou a corrente de prata do colar à volta da sua mão direita, puxando-a tensa sobre os seus nós dos dedos como um estrangulador. Declan, espera, começou Tobias, levantando uma mão ensanguentada. A comissão não vai permitir isto. Matas uma ancião, começas uma guerra que não podes... O Declan deu-lhe um soco na boca. O pesado pingente de lua de prata esmagou os dentes de Tobias com um estalo doentio. O velho caiu para trás no mármore, a gemer, a cuspir esmalte partido e sangue. O Declan ficou sobre ele. Não gritou. Não fez um monólogo. Tirou a pistola da coldra, apontou-a ao centro da testa do seu tio e puxou o gatilho. O tiro soou brutalmente alto na casa silenciosa. Tobias ficou mole. Acabara. O Declan olhou para o corpo por muito tempo.
Não parecia triunfante. Parecia apenas vazio. Lentamente baixou a arma, os seus ombros encurvados, a adrenalina a esvair-se dele, deixando uma casca oca para trás. Virou-se. Viu a Tessa de pé na base da escada, o seu vestido preto coberto de pó branco, os seus olhos arregalados mas firmes. Caminhou até ela. As suas botas pisaram cuidadosamente os destroços. Parou à sua frente. Estendeu a mão e pegou gentilmente na sua mão. Pressionou algo frio e metálico na sua palma, dobrando os seus dedos sobre ele. A Tessa olhou para baixo. Era o colar. A crescente estava amassada agora, coberta por uma mancha do sangue de Tobias. "Por que é que me estás a devolver isto?" Perguntou a Tessa suavemente, olhando para os seus olhos cinzentos e exaustos. "Porque pertence aos vivos", disse o Declan calmamente. "Já não pertence aos fantasmas, e eu também não." Largou a sua mão e passou por ela, dirigindo-se para as portas da frente, estilhaçadas para a chuva fria e purificadora. A Tessa ficou sozinha nos destroços do Império Shaw, agarrando a safira rachada firmemente contra o peito. Entrara na escuridão e, de alguma forma, ambos tinham conseguido sair vivos. O Império está em ruínas, o traidor está morto, e os fantasmas do passado foram finalmente postos em repouso. O Declan destruiu o seu próprio mundo para vingar a sua irmã, mas nas cinzas, ele e a Tessa encontraram algo totalmente inesperado. Um vínculo violento e inabalável forjado na sobrevivência. O que acontece quando o pó assenta e duas pessoas quebradas ficam a segurar os pedaços? Se esta viagem sombria e crua te manteve na ponta do teu assento, esmaga esse botão de like, partilha a história com os teus amigos e clica em subscrever para apanhar a próxima série original. Diz o que pensas nos comentários. O Declan tomou a decisão certa ou foi longe demais? Vemo-nos da próxima vez.